Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação de texto de volta para vocês. Espero que vocês estejam bem. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. Como eu disse na aula anterior, a gente vem na sequência de 3 textos, fazendo uma reflexão que a vida vai dar certo para mim sim, é uma questão de decisão, de comportamento, de atitude, e acima de tudo de fé e oração, tá bom? Então, a gente traz aí para vocês: eu sinto e exprimo o poder da confiança, porque sei como Deus me faz enfrentar as forças. Olha aí. Você consegue se lembrar de todas as vezes que, quando estava se alegrando por ter superado um problema ou uma crise, aconteceu algo que puxou de novo você para baixo? Há uma força oculta, uma energia negativa, que consegue entrar na sua vida nos momentos mais inconvenientes, de forma muito destrutiva. Quando essa força entrar em sua vida, você precisa chamá-la de problemas e afastá-la de você. E essas dificuldades a gente enfrenta acreditando em Deus. De qualquer forma, peça ajuda a Deus. Quando qualquer sentimento tentar lhe deixar triste, lhe deprimir, acredite, Deus é a melhor oração. Deus é a melhor opção. A melhor coisa a fazer, nesse caso, é orar. Pedir em oração ajuda e confiar que o Senhor fará o melhor para você. Até hoje você pode ter pensado que era nobre tentar lutar contra as forças sozinhos, mas hoje você vai dedicar parte do seu tempo a entender que essa força, esse equilíbrio, ele vem de Deus. Então, para hoje, eu escolho acreditar e confiar em Deus. Essa é a nossa mensagem de acolhida. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Feito isso, nós vamos para a indicação da nossa agenda. Começamos a nossa videoaula de hoje com a correção da atividade localizada na página 39 e a 41, que é uma correção. Então, vai lá, perde tempo não. Pega a sua agenda, pega o seu módulo, vem comigo para que a gente possa fazer a nossa correção, tá bom? E a correção é importante porque ela vai mediar, né, o que você fez, o que você acertou, né? E isso é muito importante para o seu processo de ensino e aprendizagem. Feito isso, comigo aí, localiza aí o módulo 3, página 39 a 41, tá bom? Olha aí. O desmatamento não é um problema recente, nós sabemos disso. Há anos e em diferentes lugares do Brasil, observamos o desaparecimento de florestas e, consequentemente, de animais que precisam das matas como moradia e fonte de alimento para sobreviver. Observando somente a imagem do anúncio de propaganda abaixo, de que maneira você imagina que ele vai abordar a questão do desmatamento? Então, você vai mostrar aqui, né? Que ambiente está sendo retratado, pessoal, nesse anúncio? Vocês conhecem algumas dessas imagens apresentadas, né, nesses ambientes? Aí, petição, pedido feito por escrito à autoridade. Ó, se não agirmos agora, nossas florestas serão uma remota lembrança, uma história contada de forma mitológica ou até mesmo uma peça de museu. O Brasil pode se desenvolver sem mais desmatamentos. Junte-se ao governo Greenpeace. E assim a petição, né? Petição, pedido feito por escrito à autoridade, pelo desmatamento zero. Anúncio de propaganda da campanha Desmatamento Zero do Greenpeace 2013. Olha aí. Aí vem aí uma indicação para vocês. O Greenpeace é uma organização não governamental global que luta pela preservação do meio ambiente. É um tema atual, embora não seja um tema novo, né, mas ele é atual, ele sempre está em vigor, ele sempre está aí nos lembrando de fazermos e de cumprirmos a nossa parte, nosso papel. Ele foi criado em 1971, em Vancouver, Canadá, com a união de jovens hippies, ecologistas e jornalistas que protestavam contra testes nucleares. Por ser uma organização sem fins lucrativos, o Greenpeace oferece programas de voluntariado em todo o mundo. Atualmente, a organização tem sua sede em Amsterdã, Holanda, mas conta com representantes em mais de 40 países, incluindo o Brasil. Pedimos aí, a gente vem com as especificações das atividades e a gente tem a interpretação oral. Primeira, o anúncio apresentado, 6º ano, abordou a questão do desmatamento da forma como você tinha imaginado antes da leitura? Comente. Então, lá no início eu pedi que se vocês lembrar, vocês devem ter anotado essas respostas, se não, você aproveita a oportunidade e anota aqui, tá bom? Você já tinha visto um anúncio de propaganda antes, em caso afirmativo, sobre o que ele conscientiza o leitor, né? Então, lembre que esse anúncio ele vai lembrar sobre lixo, poluição, vacinação, né, doação de roupas, enfim. Agora,
Tá certo, sexto Conforme a legenda aí, nós vamos começar a interpretação escrita, tá bom? Professora, é obrigatório fazer a interpretação oral? Eu não diria que é obrigatório, mas é um convite a você pensar. E você não vai copiar as perguntas, você vai só anotar as respostas, né? Então fica mais simples. A qual área o anúncio líder está relacionado? À saúde, ao meio ambiente ou à educação? Aí a gente vai ter como resposta ao meio ambiente. Que tipo de linguagem compõe esse anúncio? Verbal, não verbal ou mista? A linguagem ela é mista. Descreva a imagem apresentada no anúncio. Aí você vai, né, junto comigo, anotar essa resposta. Há 2 quadros em uma parede de museu. Um dos quadros é a famosa pintura de Leonardo da Vinci, Mona Lisa. E o outro quadro apresenta a imagem de uma floresta e um rio. Abaixo de cada quadro é uma etiqueta com a identificação das obras, como ocorre nos museus. Tá certo? Então, para você que achou aí que foi rápido essa resposta, a gente repete aí para você anotar direitinho. Há 2 quadros em uma parede de museu. Um dos quadros é a famosa pintura de Leonardo da Vinci, Mona Lisa. E o outro quadro apresenta a imagem de uma floresta e um rio. Abaixo de cada quadro há uma etiqueta com a identificação das obras, como ocorre nos museus. Releia o trecho a seguir. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Qual é a relação dessa frase com a imagem apresentada? A frase faz referência ao desmatamento, pois se continuarmos desmatando nossas florestas, elas deixarão de existir, relacionando-se desta forma à imagem que apresenta a floresta em um quadro de museu, local que geralmente apresenta peças antigas do passado. Certo? Então, repetindo aí para que você possa orientar, anotar melhor a sua resposta. A frase faz referência ao desmatamento, vírgula, pois se continuarmos desmatando nossas florestas, elas deixarão de existir, relacionando-se desta forma à imagem que apresenta a floresta em um quadro de museu, local que geralmente apresenta peças antigas do passado. Aí nós vamos para a página 40. Que tipo de linguagem tem mais destaque no anúncio? A verbal ou a não verbal? Por que isso acontece? A linguagem não verbal, tá certo, sexto ano? Isso acontece para chamar a atenção do leitor e porque esse gênero exige uma leitura rápida. Por isso, sexto ano, que a leitura de imagem ela é muito importante, né? Você tem que observar os detalhes, as informações, ver seus conhecimentos adquiridos em outras aulas, não só de português, mas de história, de geografia, de artes, tá certo? Manter essa intertextualidade presente, né? Um convite a você quando o assunto é leitura e interpretação de texto, tá bom? 6. Que cor predomina no anúncio? Que relação ela tem com o conteúdo? A cor verde tanto da imagem da floresta no quadro quanto na parte inferior do anúncio. Essa cor simboliza as matas e as florestas, ou seja, reforça o foco do anúncio. Lutar pelo fim do desmatamento. A cor verde, tanto da imagem da floresta no quadro quanto na parte inferior do anúncio, essa cor simboliza as matas, as florestas, ou seja, reforça o foco do anúncio, lutar pelo fim do desmatamento. O anúncio apresenta argumentos para convencer o leitor a respeito de um problema e traz uma possível solução. Olha aí como é interessante, né? O enunciado já lhe diz muito. Ele diz que ele apresenta argumentos para convencer o leitor a respeito de um problema e traz uma possível solução. A. Qual é o problema sexto ano apresentado no anúncio? O problema é o desmatamento, que está causando o desaparecimento da floresta brasileira. Tá vendo aí? Então, é importante, pessoal, que vocês retomem. Se você tiver ficado com alguma dúvida, sem saber exatamente o que está pedindo a questão, retoma lá o texto, analise. Você já tem dados importantes. Ora, professora, eu já sei que se trata de um anúncio. Eu já sei que o anúncio, né, ele tem uma informação de orientar. As características do anúncio estão presentes. A leitura de imagem está sendo pedida, está sendo esclarecida. Então, eu vou ter que fazer essa análise com calma, tá bom? Aí o item B. Qual é a alternativa apresentada para tentar solucionar o problema? Né? Então, ele não só aborda o problema, mas ele também tenta motivar a resolução do problema, a agir mediante o problema. Agir em relação ao desmatamento das florestas é assinar
a petição pelo desmatamento zero. Viu aí? Né? E a gente retoma lá na página 38, quando ele diz, né, ó, se não agirmos agora, nossas florestas serão uma remota lembrança, uma história contada de forma mitológica ou até mesmo uma peça de museu. A gente não quer que isso aconteça, né, sexto ano? O Brasil pode se desenvolver sem mais desmatamentos. Junte-se ao Greenpeace e assim a petição, olha aí a solução, pelo desmatamento zero. Aí mais uma vez a gente lembra para você que petição, né, é um pedido feito por escrito a uma autoridade. Então, às vezes, várias vezes na internet, quando tem ações públicas que interessam a todos, né, os direitos, a legalidade desses direitos, se pede a assinatura e a participação em forma de petição. E aí, se você não sabia, você fica sabendo que a petição, ela trata-se de um pedido feito, tá certo, por escrito a uma autoridade, tá bom? Aí tem anúncio de propaganda da campanha Desmatamento Zero do Greenpeace 2013. Aí nós temos um quadrinho, pessoal, que é importante, eu gostaria de suscitar em vocês essa abordagem, que diz assim, ó, Vivendo Valores. Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós, tá bom? A imagem ao lado é conhecida como QR Code, ou seja, é como um código de barra bidimensional que possibilita a interpretação rápida de informações complementares por meio da leitura feita por aplicativos de celular. Tá vendo? De novo. A imagem ao lado, e você presta atenção, ela é conhecida, ela é apresentada como QR Code, ou seja, é como um código de barras bidimensional que possibilita a interpretação rápida de informações complementares por meio da leitura feita por aplicativo de celular. Você já acessou um QR Code em caso afirmativo com qual objetivo? Tá? Então, às vezes, para compra, para pesquisa, para validar, né, uma situação de participação, de prêmio, de compras, né, de pagamentos. Aí você vai lá e vê um QR Code. Professor, eu nunca tive acesso, eu nunca fiz, porque eu sou do sexto ano, não tenho como. Mas você pode, já deve ter visto seu pai, sua mãe, um tio, alguém próximo fazer a utilização do QR Code. Se você tiver visto, se você tiver tido, né, essa possibilidade, você anota. Se caso você não tenha feito, que eu acredito que grande parte de vocês não, porque vocês não lidam com isso, mas às vezes no filme, né, uma vez mesmo eu ganhei uma rosa no show do Roberto Carlos no Dia da Mulher. Eu fui lá, peguei meu celular, apontei o QR Code e ganhei uma rosa virtual. Então, ele também tem essa função. Quem faz aí jogos, né, quem participa de jogos, de eventos, de festinhas, assim, comemorativas, pode ter tido essa possibilidade. Se não, você pergunta a alguém, a um amigo, a um familiar, a um primo, e coloca a nota aí para você, tá bom? Com qual finalidade esse código foi inserido no anúncio lido? Né? Todo anúncio, pessoal, ele tem uma finalidade comunicativa, ele tem uma finalidade indicativa. Então, nesse caso aí, você pode colocar apresentar, tá certo, sexto ano, outros dados sobre o desmatamento e direcionar o leitor para outros textos e materiais relacionados ao assunto. Aí, nesse caso, professora, você vai me dizer, ele serviu como uma fonte complementar de pesquisa? Exatamente. Então, apresentar, repetindo aí para você, apresentar outros dados sobre o desmatamento e direcionar o leitor para outros textos e materiais relacionados ao anúncio. O logotipo é o nome de uma marca ou instituição com a letra estilizada. Né? Então, aí, para quem tem dúvida, o logotipo ele é o nome de uma marca. A. Identifique o logotipo do Greenpeace no anúncio e contorno. Entendeu? Aí você vai lá, né? E grifa o Greenpeace, né? Que tá lá, né? Ó. O logotipo é o nome de uma marca ou instituição com a letra estilizada. Identifique o logotipo do Greenpeace no anúncio e contorno. Aí você volta lá, tá certo? Na página 39 não, na página 38, lá no anúncio, né, a questão é muito clara, aí você vai procurar, você vai olhar, você vai reconhecer e você vai encontrar o nome Greenpeace. Aí você vai circular de lápis mesmo, né? Teve gente no privado que perguntou se poderia circular com lápis de cor. Aí você pede permissão a seu pai deixar, né, seus pais deixar, né, vocês fazerem essa marcação de lápis de cor sem nenhum problema, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Espero que não. Vamos aí para a nona questão. O logotipo é o nome ou marca de uma instituição
O logotipo é o nome de uma marca ou instituição com a letra estilizada. A gente fez a item A, identifique o logotipo do Greenpeace no anúncio contorno, fomos lá e grifamos. B, qual é a importância desse elemento em um anúncio? Né? Então, tudo que está sendo escolhido, pessoal, lá no anúncio, ele foi escolhido com uma função. Né? Essa função comunicativa ela é importante porque ela dá a você, leitor, uma possibilidade de perceber mais detalhes no texto. Você volta lá para a página 38 e você vai perceber as riquezas dos detalhes, as imagens. Professora, mas elas não estão todas. Professores, alguns disseram, professora, mas elas não são imagens tão conhecidas por nós. Mas o contexto da questão, ele lhe inspirou, ele lhe orientou a encontrar a resposta, tá certo? Mas é importante também, Sextuano, que você faça a sua parte de analisar esse conteúdo, de analisar essas imagens, de entender que a leitura e interpretação de texto, ela se faz presente em diferentes mecanismos de comunicação, que essa comunicação exige de você, aluno, atenção, dedicação, né? Eu recebi uma fala, um feedback comigo no privado, dizendo que estava com muita dificuldade, que não de um aluno dizendo que estava com muita dificuldade, que não estava conseguindo ler e interpretar. Então, exercitar, retomar o texto com calma, não ficar lendo, estudando, pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, né? A não ser que a gente já consiga ter essa habilidade, mas nem todos conseguem. Então, pessoal, a atenção ela vai ser muito importante. Olha aí. Aí você vai anotar aí junto comigo. O logotipo serve para identificar o anunciante, tá bom? Você anota aí. O logotipo serve para identificar o anunciante. Por meio dele, vírgula, o leitor consegue identificar com facilidade qual instituição está divulgando o anúncio. Olha aí. O logotipo serve para identificar o anunciante. Por meio dele, o leitor consegue identificar com facilidade qual instituição está divulgando o anúncio. 10º. Com que objetivo o site do Greenpeace foi inserido nesse anúncio após o logotipo dessa instituição? Todo site, todo anúncio, ele tem um objetivo, não é verdade? Então, provavelmente, sexto ano, com o objetivo de incentivar os leitores a acessarem o site da instituição a fim de conhecer melhor seu trabalho e assinar a petição de que trata o assunto, certo? Repetindo aí para você que está com dúvida, que achou que foi rápido, olha aí. A questão pergunta, com que objetivo o site do Greenpeace foi inserido nesse anúncio, né? Após o logotipo dessa instituição? Você vai responder, né, que provavelmente com o objetivo de incentivar os leitores a acessarem o site da instituição a fim de conhecer melhor seu trabalho e assinar a petição de que trata o anúncio. Qual é o objetivo de um anúncio de propaganda? Né? Divulgar um problema social para conscientizar a população sobre alguma situação, vender um produto ou divulgar os serviços de uma empresa. Qual item que você acha que melhor responde? Exatamente. Divulgar um problema social para conscientizar a população sobre alguma situação. Em relação à publicação desse anúncio, responda as questões a seguir. Qual é o público-alvo? O público em geral, pois o desmatamento é um problema que afeta toda a população, certo? Então, a publicação desse anúncio, ela tem esse objetivo. Geralmente, em quais veículos de comunicação é possível encontrar anúncios de propaganda? Em revistas, sites, jornais e cartazes espalhados em lugares públicos com grande circulação de pessoas, certo? Então, de novo aí, em revistas, sites, jornais e cartazes espalhados em lugares públicos com grande circulação de pessoas. Leia o trecho a seguir. Junte-se ao Greenpeace e assine a petição pelo desmatamento zero. A. Qual é o modo das formas verbais em destaque nesse trecho? Trata-se do indicativo, trata-se do subjuntivo, trata do imperativo. Nós vamos ter aí o imperativo. Por que esse modo verbal, sexto ano, é geralmente empregado em anúncio? Para pensar. O modo verbal que ele se refere é o que nós marcamos, o indicativo, uma afirmação, uma certeza, o subjuntivo, uma dúvida, uma possibilidade, o imperativo, uma ordem, um conselho. Então, nesse caso aí, geralmente é usado o modo imperativo em anúncio para expressar um pedido, uma sugestão, uma ordem, né? A realizar a ação mencionada no texto. Neste caso,
assinar a petição pelo fim do desmatamento. Então, o anúncio de propaganda sexual tem como objetivo divulgar uma ideia, um serviço ou uma instituição social ou ambiental, tá certo? Sem fins lucrativos. Para isso, apresenta recursos argumentativos compostos por linguagem mista, com frases curtas e o emprego dos verbos no modo imperativo para convencer o leitor a aderir a uma ideia. Pode ser veiculado em revistas, jornais, sites, cartazes ou em locais públicos, certo? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, a nossa correção. Fica aí para vocês, né, a resolução da atividade da página 42 a 45 do módulo 3, tá bom? Então, de novo, resolução de atividade, páginas 42 a 45, módulo 3. Responde, faz a leitura, interpretação, fique em casa. A gente se encontra na nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida, leva lá para o Meet, tá certo? Estarei sempre à disposição de vocês. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus, fé, foco e determinação. Logo, logo nós estaremos juntos. Acreditem.